Boa noite a todos. Vamos começar em alguns instantes. Agradeço a presença de todos, tanto no Meeting, que já está com 21 pessoas lá, e no YouTube. Dá para ver agora quantos tem. Boa noite, doutores. Boa noite, professor Gustavo. Eu já vou tirar ponto, viu, Gustavo, desses meninos aí. Porque no panfleto de chamada, eles colocaram meu sobrenome com letra minúscula. Absurdo. Também acho. Isso é, no mínimo, uma falta de respeito para com o professor. Exatamente. Eu concordo plenamente. Não sei nem quem foi que fez. Tinha que ter caixa alta. Eu concordo. Não é? E Bruninha aí nos prestigiando também. Pois é, esse esmero todo na elaboração. Que legal! Ana! Professor Gustavo, aqui, vocês estão pedindo acesso lá no vídeo. Professor Gustavo, algumas pessoas estão pedindo acesso lá no Meet, depois o senhor dá uma olhada. Ah, é? Deixa eu... A Bahia toda, eu acho, né? Porque Márcio convidou todo mundo. Daqui a pouco o Charles vem para participar. Estou autorizando aqui. A gente tem pessoas. Lu, só tá faltando você liberar sua câmera. Pera aí que eu tô procurando meu fone. Tô tão nervosa que eu perdi tudo. Pronto. Achei. Rapaz, o bucho de André tá parecendo com o meu. Professora Bruna, é? Aí. Esse bilhete é verdadeiro, gente. Pessoal, tá tendo um delay aqui, né? Eu vou ter que comentar, viu, Michi? Pro mim, verdade, amigo, 3, 4 segundos de atraso. Mas eu quero aproveitar para dar boa noite oficialmente a todos, dizer que eu entrei aqui nessa live só para desejar, né, tudo de bom. Inicialmente, quero demonstrar a minha alegria de ver Luciene aqui. Sei de todos os problemas, e hoje ela está aqui com esse sorriso verdadeiro. É super gratificante. Então, Lu, que Deus te abençoe, parabéns pela sua garra de estar aqui. Quero também, né, agradecer ao professor Gustavo, a Michel, a Ana Lívia, que tão prontamente participam das bancas de hoje e de todas que forem necessárias em prol da qualidade do curso de Direito. Parabenizar os alunos pela seriedade do trabalho, independente de qualquer resultado. Eu venho aqui oficialmente, né, não mais na condição de coordenadora do curso, mas na condição agora de assessora acadêmica e, sobretudo, de professora querida de todos vocês, porque é mesmo louvável ver a seriedade de vocês, e aí não poder, estou aqui cheia de trabalho, mas não poderia deixar de entrar nessa live para também transmitir, mesmo que de longe, minhas energias positivas. Então, um beijo especial para vocês todos. Vou permanecer aqui com o microfone mudo, até porque hoje eu não sou a protagonista, mas quero carinhosamente mandar um abraço virtual para todos vocês. Obrigada, professora. Cadê o homem que tá faltando, rapaz? Tá faltando só... Ó, professora Bruna, Fabiano, viu? Fabiano tá no salão, velho. Vai casar de novo. Fazendo a unha do pé. Só se for. Deixa eu fazer graça agora pra Lu parar de chorar. O cara metrosexual. Tudo, já esqueci tudo. Já me perdi toda.
Imagine, todas as mulheres estão aqui e Fabiano ainda não entrou. Deve estar no salão, não é possível. Outra coisa, viu, Márcio? A cesta, muito obrigado pela cesta, mas vieram 9 cervejas. Eu não bebo ímpar. Não tem problema, a gente manda 12 para sua casa, a gente manda 13 para poder subir o número, isso é de menos. Mas 13 também é comemorar ímpar, no final. sabe, contador. Eu só quero comemorar no final, independente do resultado. Rapaz, eu vou ligar para Fabiano. Para Fabiano tá fazendo chapinha no cabelo, que é isso? É. Vou guardar mais um pouquinho, pessoal. Eu até já vi professor se atrasar na banca, mas aluno eu nunca vi, não. E menino, então, aí é que eu nunca vi mesmo. Diga a Fabiano, mas que é para ele entrar logo antes que a gente acabe com ele mais ainda aqui. Ele vai estar sendo destruído daqui a pouco. Ele deve entrar aí com um terno brilhoso, parecendo daqueles dos anos 60. Deve estar botando até o sapato de veludo. Vai ficar mais alinhado que meio fio. Lembra daquele E sapato de você, veludo? Márcio, tá de calça ou de pijama aí embaixo, hein? Tá de calça? Tá de calça. Manda a Sara levantar, Pro. Manda a Sara levantar. Levanta aí, Sara. Tô de vestido, ó. Se enfraquece a amizade. Eu não vou pedir para você levantar, Michi. Oi? Eu não vou pedir para você levantar. Isso aí não cabe. A barriga aqui não cabe na tela. Bora. Deixar isso que não precisa. Aqui 9K. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ó, professora Ana Lívia, professor Michel, quem está atrasando é Fabiano, viu? Deixar essa ressalva aí para o final do trabalho. Final da bronca dele, né? É Fabiano, por favor. O Márcio, deixa eu tirar uma dúvida com você aqui agora. Essa está passando também ao mesmo tempo lá com o MITS? Sim. Mas só que ela fica com uns 3, 4 segundos de atraso pro Meet. Sim, a pergunta é, o microfone também da gente fica aberto? Sim, se o seu microfone aqui tá aberto, tá passando lá também. Não, viu, Gustavo? É porque quando a gente for deliberar, porque a gente vai ter que desligar o microfone lá do Meet também. Viu? Vai desabilitar lá o vídeo e o microfone quando a gente for deliberar. Ou então, Michi, para não correr qualquer risco, vocês podem se comunicar pelo WhatsApp, também Mas é o que a gente faz. Mas é o que a gente faz, Bruno. Só que como a gente liga o vídeo do WhatsApp, a gente conversa pessoalmente, entendeu? Entendi. Ah, tá. Vocês vão com vídeo, vocês não vão com mensagem, não, né? Não. Então não pode esquecer disso. Aí é com Gustavo. Gustavo é o diretor aí dessa parte. Né?
Grande Cauã. A Fabiana tá pensando que horas que começa esse negócio? Ele tá dizendo aqui que não tá conseguindo entrar. Pera aí que eu vou ver aqui com ele agora. Eu vou tirar os meninos que vão entrar daqui a pouco para ver se ele consegue entrar. Deixa eu copiar o link e mandar para ele de novo. Pronto, Fabiano entrou. Tava com problema para logar. Aleluia! Não, tava com problemas para logar. Pronto, resolvido. Peraí. Então vamos. Pronto, Boa noite a todos. Boa noite a todos. pronto, pessoal. Então, boa noite a todos e a todas. Presente todos os membros da banca avaliadora, juntamente com todos os membros da equipe a ser apresentada aqui nesse primeiro momento, contando com a presença ilustre aí da nossa digníssima assessora acadêmica, né, professora Bruna, e diversos alunos que vão prestigiar a defesa de hoje à noite, né? São 4 defesas, as quais eu me orgulho muito de ter orientado. São trabalhos muito bem escritos, trabalhos que demonstram o esforço dos alunos em fazer um trabalho de qualidade, que é o que se espera, né? Fechar com chave de ouro aí, trabalho de conclusão de curso, e é o que devemos presenciar hoje, tá? Esse meu trabalho, ele está muito bem escrito, já antecipo aqui algumas considerações, fico muito feliz do que foi realizado durante o curso, e acredito, né, tenho certeza que a gente vai ter uma apresentação à altura do que foi até então demonstrado, ok? Sem mais, a gente vai iniciar os trabalhos, informando a todos da equipe que cada um tem 5 minutos para apresentar a sua parte do trabalho, totalizando 20 minutos ao todo. Ao final e ao cabo, passarei a palavra aos professores avaliadores, cada qual vai poder fazer suas perguntas à equipe toda ou a um ou outro aluno que o professor avaliador se entender. Lembrando que as perguntas não são direcionadas especificamente à parte que o estudante apresentou. Por exemplo, se Márcio ficar encarregado do primeiro capítulo, não quer dizer que a pergunta eventual do professor avaliador tenha que incidir sobre o primeiro capítulo, mas sim pode versar sobre qualquer assunto do artigo. A ideia é que todos tenham elaborado de maneira conjunta e possam sentir confiantes para responder as perguntas sobre qualquer tema relacionado ao que foi escrito. Ok? Mas eu pedi a todos que, dos próprios membros da equipe, os próprios professores avaliadores e os colegas que estão assistindo essa defesa, que permaneçam durante todo o tempo com o microfone desligado para evitar microfonia, ok? Então, cada membro da equipe vai fazer sua parte da apresentação e, em seguida, desliga o microfone para permitir que o outro possa falar sem nenhum tipo de ruído, sem nenhum tipo de interferência, ok? Mas, Ok, professor. Aconteceu alguma coisa com a conexão de Sara, ela caiu, está retornando já. Não tem problema. Ela seria a primeira pessoa a falar, não? Não. Ela é a segunda. Não. Márcio, Vamos ver se ela retorna aí. Se eu desligar o microfone aqui, dá para ouvir lá o pessoal? Você vai ser escutado por eles. A gente que não escuta eles. Eu estou falando a observação do professor Gustavo em relação a nós aqui. Não, é em relação ao geral. Ao pessoal do MIT também. Quando O pessoal do MIT também não fala. Quando o Márcio estiver falando, é bom que todo mundo fique com o microfone desligado, ok? Evitar ruído, evitar microfonia. Márcio, a Sara já reconectou?
Ainda não. Eu também tive um pouco de dificuldade para conectar, mas tá tranquilo. O professor Michel está impaciente. Paciente, né? É que a pergunta só vai ser para você, Fabiano. O semblante da pessoa muda de um jeito. Eu não posso nem rir. Sara está dizendo que esse link está gerando erro para ela. Sara está aqui me informando que está dando erro 404, não sei nem que erro é esse de cabeça. Você não está colocando o link errado, porque as letras estão tudo parecidas. Não, eu acabei de reenviar para ela. Com certeza não é a quantidade de pessoas na sala, né, Márcio? Não, a gente pode ter até 10 pessoas na sala. Pronto, ela acabou de voltar. Pronto, desculpa, pessoal. Tudo bem, então, todos presentes. Vamos iniciar os trabalhos agora. Vocês têm a palavra. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença da banca, que nos ajudou bastante na construção desse trabalho, o professor Gustavo. E nosso trabalho, tá certo? Ele foi feito uma revisão bibliográfica sobre a lei a lei 12.527 de 2011, onde a gente encontrou alguns conflitos e princípios fundamentais muito importantes, que seria a transparência versus a segurança do Estado. Tá? A transparência para deixar claro o que é que o Estado está fazendo, executando, de uma forma direta, de uma forma condizente com o que se espera do Estado, certo? Mas, por outro lado, uma contrapartida, a gente precisa que o Estado também tenha uma segurança sobre as informações que ele gera, sobre as formas que ele atua, né? Sobre em vários âmbitos, não só no sentido de segurança propriamente dito, né? Mas na parte de sigilos de informação industrial e tudo mais que o próprio Estado possa produzir. Então, quando a gente foi se debruçar pela lei e fazer esse estudo e essa revisão bibliográfica, a gente acabou encontrando esse conflito dos princípios, onde o cidadão tem o direito ao acesso à informação, tem por obrigação do Estado ter essa transparência, mas também o Estado tem a resguardar a segurança de algumas informações para que não se gere um caos e nenhum conflito social desnecessário. E ao estudar isso, vimos, né, que a sociedade e o constitucionalismo está sempre em evolução, ou seja, o nosso ordenamento jurídico está sempre em evolução, pelo comportamento não só social, né, mas por tudo que acontece ao nosso meio. Contudo, essa evolução constitucional não foi de uma forma sem brigas, sem guerra, sem uma influência, literalmente, de uma guerra constituída. Então, essa evolução histórica é marcada por vários conflitos, né? Porque antigamente o Estado era literalmente na mão de um só, como o rei, ou o senhor feudal, ou qualquer um desses que tinham poder, que ele decidia tudo, e com o evento dessas brigas e o entendimento que o Estado deveria existir, o Estado democrático de direito, e construindo isso com o passar do tempo, essas brigas, essas revoluções trouxeram que o povo realmente é que manda, e não o real detentor do poder, ou que representa aquele poder, né, que no caso antigamente era o rei. Então, com essa evolução histórica e social, vemos que esses princípios, os dois princípios fundamentais que estão hoje na nossa Constituição, de uma forma clara e regulamentada por essa lei de uma forma mais direta, gera esse conflito que tem que ser sempre intermediado, tem sempre que ser
traduzido e sempre questionado até que ponto deve se preservar a transparência e até que ponto deve se preservar a segurança do Estado. Tá? Então, com isso, com essa revisão bibliográfica e com essa revisão histórica que fizemos, chegamos a algumas conclusões, mas antes de relatar a conclusão que nós chegamos, temos que relatar mais alguns fatos, alguns momentos mais marcantes dessa história, dessa construção evolucionária, e deixar mais claro o que essa lei trouxe de benefício e também trouxe de conflito sobre esses dois princípios. Com isso, vou estar passando a palavra agora para a Sara, que ela vai dar continuidade ao assunto. Primeiramente, boa noite. Está todo mundo me escutando direito? Pronto. Puxando um gancho nessas informações que Márcio nos trouxe agora, eu vou citar, então, alguns eventos que nos permitem entender o surgimento do movimento constitucional no mundo, né? O primeiro deles é justamente o fim da Idade Média e o início da o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, mais precisamente quando ocorreu a queda do Império Romano, o que a gente via, na verdade, era uma ascensão do cristianismo. Então, o representante do alto clero, que na verdade era o Papa, ele se aliou ao rei e, assim, eles exerceram a governança em conjunto, né, como uma autoridade superior. Então, nesse período que a gente observava, de fato, era um Estado centralizado. E essa autoridade, ela governava a região de forma completamente discricionária, o que significa dizer que visava, assim, interesses particulares próprios, né, na medida que ela não se preocupava com o bem-estar de todos os cidadãos. Então, era um governo marcado por um manifesto abuso de poder, e o povo submisso, que nunca foi ouvido, sendo obrigado a aceitar, na verdade, essas arbitrariedades, né? Então, com o passar dos anos, esse mesmo povo que era submisso, ele se cansou de suportar, né, esses divaneios do poderio e passou a se rebelar como uma forma de tentar um espaço, né, para ser escutado naquele governo, bater uma voz. E aí, essas rebeliões constantes que aconteciam, elas acabaram ocasionando o enfraquecimento desse Estado central. Como um exemplo disso, a gente pode citar a figura do rei João Sem Terra, né, na Inglaterra, que ele governava de forma totalmente discricionária, ele era altamente criticado pelos seus subordinados, inclusive pela nobreza da época, e por conta disso, como uma forma, né, de obter o seu espaço, ele foi obrigado a assinar aquele documento que se chama a Magna Carta, né, que, na verdade, limitava o poder do rei e inseria uma atuação maior da população naquele governo da época, né. Esse documento da Magna Carta, ele foi um marco para esse período, porque ele serviu como uma premissa para todos os modelos de constituição que foram surgindo, né, nos anos posteriores. Então, diante disso, o que a gente verifica é que esse movimento que enfraqueceu o regime absolutista, ele inseriu direitos a todos os cidadãos, né, e ele, de fato, se tornou um movimento constitucional. E assim, e por conta desse movimento constitucional que protegia, de fato, direitos, né, dos cidadãos, ele passou, os direitos fundamentais surgiram nesse fato e foram fixados na Constituição do país, né? E de uma forma de refletir, então, os anseios sociais, delimitar a atuação do Estado, né, e assentar um sistema governamental. Então, um dos direitos fundamentais, né, que foram fixados na nossa Constituição é justamente o direito que é objeto do nosso estudo, nosso artigo, que é o direito fundamental à informação. E para a gente entender a importância desse direito, é importante também citar alguns eventos históricos. Eu posso começar falando sobre aquele período sombrio da nossa história, que se tratou do regime militar, né, que aconteciam diversos atos autoritários e nacionalistas. Várias informações relativas à gestão da máquina pública, elas não eram transparecidas, não eram repassadas para a população. Então, além disso, ocorria muito de dados e informações pessoais de cidadãos serem acessados e manipulados, né, de forma arbitrária,
para atingir estritamente interesses particulares, né? Então, aqueles que eram tidos como opositores do governo sofriam disso, porque eles tinham seus dados acessados, adulterados e eram transformados como inimigos do Estado. Então, isso meio que justificava as mortes e as torturas que aconteciam naquela época. Só que é importante frisar também que, apesar do Brasil, aquela época do regime militar, ele já ser signatário da Declaração dos Direitos Humanos, que foi editada pela ONU em 1948, e previa expressamente a liberdade de opinião, expressão a todas as pessoas, incluindo a liberdade sem interferência de opiniões, e, inclusive, procurar receber, transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras, houve uma clara violação, né, a esses direitos humanos a partir do momento que o Brasil se inseriu nesse contexto ditatorial, né? Então, o que a gente percebe a partir daí é que esses direitos fundamentais, eles surgiram, de fato, para implantar o Estado Democrático de Direito, porque eles oportunizam, de fato, ao interessado analisar as atitudes dos gestores, né, políticos e defender certos abusos do Estado. Justamente por isso que vem sido esse período do regime militar, com base nessas arbitrariedades que ocorreram nesse período, é que a nossa Constituição Cidadã ela foi pensada. E, posteriormente, ela foi materializada, reforçando, inclusive, esses direitos, né, garantindo que eles fossem efetivamente respeitados e cumpridos. Mas tem um porém nesse meio que é importante também a gente destacar, é que existe uma garantia constitucional de acesso por parte dos cidadãos aos dados da administração pública. Só que existe também um outro dispositivo constitucional que protege, em tom de cláusula pétrea, as informações imprescindíveis da segurança nacional e à sociedade. E aí, sobre essa controvérsia aí, eu vou passar agora a palavra à nossa colega Luciane, porque o cerne da questão agora ela vai adentrar melhor. Caiu, Márcio. Eu acho que ela caiu. Ela já logando aí, né? Márcio. Ai, meu Deus, parece até que foi proposital, né? Prontinho, Márcio. Pode começar, Lu. Fica à vontade. Caiu aqui, tá bem oscilando a internet. Enfim, boa noite, gente. Eu sei que a nossa colega Sara, ela findou sua fala, deixando, né, claro para todos, do direito da informação, né, que o direito de informação é um direito fundamental. Então, após todo esse contexto histórico apresentado pelos colegas, podemos observar que o direito fundamental, ele atingiu o seu patamar, o direito de informação, ele atingiu o seu patamar de direito fundamental. Para melhor entendermos esse direito de informação, é necessário que a gente faça um breve apanhado, né, um breve conhecimento do que vem a ser o serviço de inteligência. Por quê? Porque, normalmente, essas atividades de inteligência, elas trabalham constantemente
com esse direito fundamental. Em 1999, foi promulgada a Lei 9.883, a Lei de Serviço de Inteligência Nacional, e ela tinha como finalidade instituir o Sistema Brasileiro de Informação, né, o SISBIN, e também a criação da ABIN, a Agência Brasileira de Informação. E essa lei também ela vai trazer essa definição do que vem a ser atividade de inteligência. Aí vocês podem estar se perguntando, o que é atividade de inteligência? Atividade de inteligência nada mais é que um serviço, né, que tem como objetivo a colheita de informações, né, de diversas categorias e em posse, né, desses dados, dessas informações, produzir conhecimentos que vão influenciar diretamente, né, nas decisões, nos processos de decisões, nas ações governamentais, né, na segurança do Estado, na segurança da sociedade, tá? Vale ressaltar que essa atividade, ela é uma atividade típica do Estado. Também podemos falar um pouquinho sobre a atividade desempenhada pela ABIN, né? Entre várias atividades que a ABIN desempenha, ela tem como uma atribuição principal são oferecer subsídios ao presidente da República, né? Lembrando que esses subsídios têm que ser de interesse nacional. De posse a essas informações, né, uma vez com essas informações recebidas, o presidente da República ele vai ter, né, mais respaldo para tomada de decisões, né, de forma acertada, com mais técnicas e mais eficazes. Para os operadores da atividade de inteligência, assim também como para o próprio governo, que são beneficiados com esse direito, né, fundamental, a premissa do trabalho deles é o sigilo. Caminhando mais um pouquinho, em 2011, a gente tem, né, a lei, a lei 12.527, é a Lei de Acesso à Informação, que traz como regra geral a transparência. Essa lei também, ela também revogou alguns dispositivos da Lei 8.159, que é a lei que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, né, como a gente pode observar aí no slide. Conforme dito anteriormente pela Sara, e eu posso, né, estar aqui também repetindo, o direito ao acesso da informação, ele veio consagrado na Constituição Federal de 88, com alguns dispositivos, e pelo tempo eu vou ressaltar um deles, né, no caso, no artigo 5º, nós temos lá o inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que sejam prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Eu coloquei em caixa alta, em negrito, 3 palavras, prazo, lei e sigilo. Proposital, né? Essa lei, eu quero deixar clara que é a Lei 14.257, o prazo, né? Nós temos um artigo dentro dessa lei que fala que o prazo da disponibilização dessa informação ele tem que ser imediato, em tempo real. Caso o órgão ele não tenha essa disponibilidade, né, nesse momento de tempo real, ele tem um prazo de 20 dias que pode ser prorrogado por mais 10 dias. E se ainda assim o cidadão ele tiver essa informação foi indeferida pelo órgão, cabe recurso, tá? Quando eu falo lá de sigilo, que a gente sabe que o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade do Estado. E o legislador ele também tratou essa questão, né? Existem informações que são sigilosas, e ele classifica essas informações dentro da lei. Ficou mudo aí, gente. Eu acho que ela caiu de novo. Né? Poxa. Caiu.
Ela voltou. Eu voltei. Eu só quero que vocês me digam mais ou menos até onde vocês me escutaram. Vocês escutaram? Eu findei a fala do sigilo, né, da classificação do sigilo. Vocês conseguiram escutar? Pode retomar a partir daí, Lu, tá tranquilo. Oi? Pode retomar a partir desse sigilo? ponto. Isso. Pronto. Que eu falei que o legislador ele teve o cuidado, né, de tratar de algumas informações como sigilosas, né, por ser imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Ele também cuidou, né, de qual seria a forma de disponibilizar essas informações. Nós temos lá o artigo 8º e o artigo 9º da lei, que ela fala que existem duas formas, a transparência ativa e a transparência passiva. A ativa é aquela que a gente sabe que o órgão ele tem a obrigação, né, de informar, de colocar nos sites oficiais, né, as despesas, os seus empenhos, os seus orçamentos. E a passiva é que você como cidadão, tem que ir em busca dessa informação, né, de uma informação específica. No trabalho, ao executar, né, todo o trabalho, quando nós estávamos, né, desenvolvendo esse trabalho, nós observamos que existe alguns pontos negativos nessa lei, né, que a gente fica um dilema, como atender ao Estado democrático de direito, né, que visa, que a regra geral é a transparência e a informação, ao passo que a gente tem a atividade de inteligência, que usa do sigilo, né, para garantir a segurança do Estado e da sociedade. Finalizando a minha fala, eu quero passar, né, a palavra para Fabiano e queria passar essa palavra fazendo uma pergunta, né? Eu quero que ele responda essa pergunta para mim e para todos que estão nos assistindo nesse momento. Colega, me diga como a gente pode conciliar a lei de acesso à informação, né, com a atividade de inteligência, lembrando que eu disse lá na frente que a premissa da atividade de inteligência é o sigilo, visando assim, garantindo assim a segurança nacional. Boa noite a todos, tá? Márcio, por favor, coloca o slide aí, passa aí. Obrigado, Sara, Lu, pela pergunta, e é justamente essa pergunta que starta o cerne do nosso problema, né? Estamos diante de um problema aí conflituoso, que é o direito de acesso à informação trazido pela Lei 12.527, impactando diretamente na atividade de inteligência, como você bem falou, que tem como premissa o sigilo, a fim de atingir, né, o princípio da segurança, trazido lá pela Lei 9.883/99, né, como a salvaguarda das informações sigilosas, como subsídio ao presidente da República através de informações produzidas por esse órgão. Para tratarmos textamente a esse questionamento, vamos falar sobre as possibilidades práticas para a coexistência dos princípios constitucionais conflitantes frente às lacunas legais a serem debatidas. Passe mais um slide, pode passar mais esse slide aí, Márcio, eu vou pular, tá? Porque o tempo já conspira contra nós. Então, se estamos falando de conflito e estamos tratando de normas constitucionais, é preciso trazer isso para o campo teórico, né? E alguns doutrinadores vão falar sobre isso, como, por exemplo, o Ronald Dworkin. O Ronald Dworkin, ele vai falar sobre a ponderação e a carga valorativa dada a esses princípios. E isso quer dizer não suplantar um princípio em detrimento de outro, mas que você possa ter harmonia entre eles, utilizando o valor a ser empregado de acordo com a necessidade social apresentada no momento. Essa é a ideia de Ronald Dworkin. Já a professora Maria Helena Diniz, ela vai trazer os métodos clássicos, que é a hierarquia, a cronologia, a especialidade, mas, como já sabemos, não se aplica, né, ao caso em comento, visto que as normas constitucionais, elas não estão submissas, né, à questão hierárquica, tampouco às regras de cronologia e especialidade. Mas temos uma ratificação do que falou o Ronald Dworkin através do professor Robert Alexis, quando ele fala sobre mandado de otimização, que é justamente otimizar o princípio em comento em relação ao fato social que enseja a sua aplicação. E nunca que haja, nesse embate, a perda de um direito constitucional. Eles vão conviver, vai ser aplicado um, muitas vezes sobre o outro, mas que não haja perda do outro lado. Então, há uma harmonia, né, nessa convergência
de princípios. E passando, pode passar, Márcio, por favor. Então, visto que há esse meio de resolução deste problema, como se trata, né, de normas constitucionais que estamos tratando aqui, eu trouxe aqui, por exemplo, importante comentar sobre a Lei de Segurança Nacional, que ela vai falar sobre a questão de segurança da informação de tal forma que, caso haja alguma de suas violações, como, por exemplo, uma subtração ou uma apropriação indevida de uma determinada informação, a penalidade de 3 a 15 anos de reclusão. Né? E como bem falou Lu, sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência, ele vai formatar, criar, né, responsáveis por isso, através desse sistema que está em rede, operando em todo o Brasil, e a lei, por fim, a Lei de Acesso à Informação, que é para justamente regulamentar o que o constituinte originário trouxe sobre a necessidade, né, o direito de acesso à informação, mas só que essa lei ela vem eivada de fragilidades que eu vou mostrar a seguir, que é justamente o cerne do nosso problema e que causa esse conflito. Aqui estamos, então, trazendo 3 dos problemas, e uma delas é a classificação de dados por órgãos de inteligência distintos. Isso quer dizer, senhores, que a partir de então, com o advento da lei, há uma necessidade de classificar essa informação. E a classificação é um documento formal. Então, por exemplo, se uma informação ela for classificada no nível de confidencialidade, como, por exemplo, o secreto ou ultra-secreto, a outra agência que, porventura, necessitar se corresponder e solicitar, demandar a informação de outra, ela vai encontrar esse óbice, porque é necessário que haja um cadastramento dessa agência para justificar a necessidade que ela tem de conhecer aquela informação, e isso tem que ser feito em alto escalão. Agora, imagine, por exemplo, uma informação que tem temporalidade e que é preciso ser aplicada, é preciso, né, ser obtida com um prazo curto, né, de validade, e aí você tem que passar por esse processo burocrático. Quem vive a atividade de inteligência sabe que isso é um problema gravíssimo. Trazendo também, dentro dessa mesma lei, a questão do excesso recursal. Senhores, são muitos os recursos. Chegam até a entender que a vontade do legislador foi justamente informar a pessoa, em detrimento de qualquer coisa. Então, essa gama toda de recursos, ela traz prejuízo até para o interessado, que realmente tem direito a determinada informação, ter que esgotar tudo isso aí para, se necessário, entrar com o habeas data. Imagine que todo esse tempo, essas informações transitando, elas encontram-se vulneráveis. Porventura, um dos graus de recurso vinha a decidir sobre uma determinada informação que detém um grau de tecnicidade grande, ele vai deliberar sobre algo que ele não tem aprofundamento. E aí, de repente, está solta uma informação dessa que, como nós tratamos aqui, de importância para a segurança da nossa nação. Eu não vou nem citar aqui, porque já não tenho tempo, o caso de Edward Snowden, né? E os problemas que hoje, como os Estados Unidos são vistos, a partir daquele problema lá. O problema que Dilma teve aqui quando teve o acesso indevido à sua caixa de e-mail. Então, senhores, pronto. Então, para finalizar, visto que já acabou o tempo, o que nós estamos querendo dizer aqui, senhores, em conclusão, em suma, é que não é aplicar um direito em detrimento de outro. O direito à segurança em detrimento da informação, mas sim fazer com que eles convijam, transitam, e tem como fazer isso, desde que se utilize, como o próprio Robert Alexi falou, a ponderação, que nós possamos utilizar esse método para fazer convergir, né, os direitos tão importantes no Estado democrático, né, de direito. Obrigado a todos. Obrigado a vocês aí pela apresentação que fizeram, tá? Eu sei o esforço que é tentar sintetizar em 5 minutos todo o trabalho de estudo que vocês fizeram ao longo do semestre. É um desafio hercúleo, né? Não se preocupem de terem passado pouco do tempo, isso acontece, é natural, né? Sempre você acaba lembrando depois que deveria ter falado alguma coisa, isso acontece, é natural, não vai alterar a nossa avaliação, tá? Eu vou passar a palavra à professora Ana Lívia, ok? Em primeiro lugar, primeiras damas, né, Michel? Você concede essa honra à Ana Lívia, ser a primeira a falar, né? Nossa ilustríssima, sempre
elegante e brilhante, professora Ana Lívia, para fazer suas primeiras considerações sobre o trabalho. Ok? E a palavra. Bem, obrigada, professor. Eu queria, em primeiro lugar, dizer ao professor Gustavo elogios, não é, Gustavo? Porque você sempre soube orientar com muita precisão a evolução desses trabalhos, e, sobretudo, num tema desse, que é muito atual. Ao professor Michel, eu já antecipo, inclusive, os elogios, porque ele sabe muito especificamente como analisar as regras da BNT, o trabalho de conclusão de curso. Além de tudo, é um grande amigo. E gostaria de ressaltar sempre a presença da professora Bruna, não é? Nossa diretora acadêmica, que veio prestigiar a equipe, mesmo com essa soma de atividades que ela tem. Ela sempre procura prestigiar as equipes, sua presença é muito importante nesses trabalhos. Primeiro, eu gostaria de fazer, então, uma referência à aluna Sara Dantas, que mesmo um pouco nervosa e o sistema me parece que caiu na vez dela, ela soube prosseguir com sua fala. Ela soube desenvolver a sua fala, não é? Mesmo nesse momento de, me parece, de tensão, mas ela soube desenvolver a sua fala. Ao aluno Fabiano, Fabiano, pelo excelente estudante que ele sempre foi na faculdade, eu acho que o discurso de Fabiano hoje, porque não foi apenas uma fala, mas foi um discurso, é o resultado de todo o seu empenho, de toda a sua frequência, não é? De toda a sua frequência, de todo o seu empenho, de todo o seu devotamento ao estudo do direito. Então, nós tivemos um discurso belíssimo aí que você fez quanto a essa lei. A aluna Luciane, pelo seu esforço de estar hoje aqui, mesmo atravessando um drama tão difícil, eu sei que poucos estariam se estivessem no seu lugar, e você, com muito esforço, veio, né? E, enfim, soube desenvolver a sua parte no seu trabalho com toda a dedicação. E eu sei que você está aqui hoje pelos seus colegas, pela sua família. Então, isso é muito especial. Demonstra a sua força de vontade, demonstra êxito, demonstra a sua vitória. E sua professora está aqui para lhe acompanhar e para lhe apoiar, a todos nós, acima de tudo, porque é um momento de muita dor para todo mundo. E você atravessou isso com integridade. Você está de parabéns. Eu gostaria, então, de falar sobre Márcio Oliveira. Márcio é o brilhantismo de sempre. Márcio é o brilhantismo de sempre, em toda a sua trajetória acadêmica. Ele, inclusive, hoje atestou algo que eu acho muito importante, que é essa capacidade de influenciar. Eu acho que Márcio é um grande influenciador dos colegas dele, pelo brilhantismo com que ele se destaca do ponto de vista acadêmico, e apresentou um trabalho desse tão bem feito, tão minucioso, tão didático, com essas pessoas tão interessadas em fazer esse trabalho. E sempre gentil com os professores. Eu estou falando isso aqui porque cabe minha fala, é isso mesmo, nós temos que destacar a gentileza, o afeto e o respeito que ele teve numa hora tão difícil da humanidade. Eles fizeram cestas, entregaram nas casas dos professores. E isso foi um risco, e mesmo assim eles enfrentaram esse risco, que, acima de tudo, há o afeto e há a deferência e há o respeito. Então, eu queria dizer que todos estão de parabéns. E, para mim, enfim, é muito importante estar nesse momento com vocês e ao lado de uma pessoa tão querida como Michel, que é meu amigo, e ao lado de Gustavo, que sabe com toda a proficiência orientar. Eu teria algumas observações, mas acho que são tão técnicas que eu prefiro conversar com os professores no recinto particular, mas quero ressaltar todo o brilhantismo do trabalho. E acredito que o professor Michel, com
com a desenvoltura que é peculiar a ele, vai poder fazer com maior precisão as colocações que devem ser feitas. Muito obrigado, professora. Eu, mais uma vez... Está escutando, Fabiano? Alô? Não, senhor. Estão me escutando? Eu tô lhe escutando, Gustavo. Tranquilo e calmo. Tá ok. Você quer que eu saia e volte novamente? Pode ser, Fabiano. Estou ouvindo o Fabiano. professor lá longe. Pode ser. Você pode relogar para ver se melhora para Tá você. péssimo, Porque o som de peraí. Gustavo tá tranquilo. Vou Você tem que... deslogar. Ah. Hã? Beleza, Fabiano. Pode deslogar e relogar. Professor Gustavo, você tem que só desmutar seu microfone. Pronto. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu queria agradecer as palavras da professora Ana Lívia, né? As considerações que ela fez a cada um dos membros da equipe, né? Demonstrando o cuidado que ela tem em particular com cada um, não só no ponto de vista da prestação de hoje, mas no acompanhamento acadêmico ao longo do curso, algo que nós, professores, sempre levamos em consideração, né? Nós não podemos limitar a nossa análise a um momento individual que, às vezes, na apresentação, carregado de nervosismo, acaba não espelhando, né, o perfil de vocês quanto acadêmicos ao longo do curso. Ok? Então, eu, mais uma vez, agradeço as considerações da professora Ana Lívia e passo a palavra para o professor Michel para fazer as suas observações. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. No NIDS eu não sei quem é que está lá presente, mas obrigado pela presença de vocês também, colegas. Estão prestigiando os colegas também nessa batalha que é a defesa de um TCC. Eu agradeço a presença de minha amiga Ana Lívia, amiga das antigas, né? Todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial por Ana Lívia, né? Desde a época da faculdade que a gente se conhece. Gustavo, é sempre um prazer a gente estar junto, fazendo as bancas de TCC, né? Eu não oriento mais, mas estou sempre presente nas bancas dos seus orientandos, que são trabalhos muito, muito bons. Eu ratifico as palavras de Ana Lívia em relação aos alunos presentes aqui, que estão nessa banca, né? E realmente essa turma foi uma das grandes surpresas que nós tivemos na faculdade, né? É uma turma muito boa, né? No início sempre se claudica em algumas situações de relacionamento, mas ao longo do tempo se demonstra a capacidade e o merecimento que todos têm, né? Ela larga o pepino para mim e, como é de praxe, né, eu vou fazer as minhas considerações aqui em relação ao trabalho de Vossas Excelências, né? Chegou a hora, Márcio. Chega a dar medo. Eu não sei o que eu também tenho das considerações ou da pergunta. Não, vamos lá. Inicialmente, em relação ao trabalho, a parte metodológica da escrita de vocês, tem, obviamente, algumas falhas, mas isso é normal acontecer nos trabalhos. Dificilmente a gente consegue pegar um trabalho que esteja completamente impecável, né? Mas na de vocês aqui tiveram algumas falhas que uma revisão bibliográfica, né, em caso de aprovação, vocês vão ter que fazer por conta da própria regra da ABNT, né, e do depósito final que vai ser feito. Vocês vão ter que fazer uma releitura apenas porque tem alguns erros de português, erros de concordância, espaçamento de palavras, né, que isso se passa realmente na pressa de estar se fazendo e o tempo, às vezes, é muito exíguo. Mas algumas falhas que foram verificadas aqui se deram em relação às referências de vocês, né? Por exemplo, eu fiz aqui um levantamento de algumas, pode ter até mais que eu tenha até me passado. Vocês fazem menção aqui, eu pontuei aqui 6 autores que não estão na referência, inclusive que foi trazido na apresentação aí de vocês. Por exemplo, Hans Kelsen, na página 5, vocês não colocaram ele na referência, vocês fizeram menção a ele. Mota, na página 14, e o Orto,
Maria Helena Diniz, Barroso e Alexi. Ou seja, os que vocês trouxeram, inclusive, para ilustrar o trabalho de vocês, eles não estão nas referências. Então, vocês vão ter que verificar para poder fazer esses ajustes. Certo? Em relação ao texto, ao trabalho de vocês, é um tema muito interessante de se trabalhar. Eu tinha feito aqui alguns levantamentos, alguns questionamentos, né, em relação a essa questão do acesso à informação. Né? Primeiro, uma das primeiras perguntas, eu vou fazer logo todas as perguntas que eu fiz aqui no levantamento, vocês ficam à vontade aí para vocês responderem, tá certo? Porque não vai ser uma pergunta direcionada. O Fabiano se livrou dessa, né? Então, vai ser uma pergunta direcionada a todo o grupo. Um dos primeiros questionamentos que eu fiz aqui era o seguinte: quando vocês falaram aí, acho que, salvo engano, foi a Luciane na apresentação dela, que ela trouxe a figura da ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão que funciona em favor do presidente, né, do poder executivo. Mas no momento em que essa agência ela começa a ter acesso às informações dos brasileiros, não seria, a primeira pergunta é essa, não seria se estar dando poder demais ao presidente da República ou a este órgão? Esse é o primeiro questionamento. Aí vem o segundo questionamento, que vem da seguinte forma: quem é que pode, o que é que vai definir o que é necessário para o Estado e para a segurança nacional aquelas informações? Quem é que define isso? Que informação ela é necessária para a segurança nacional ou não, né? E quais seriam os limites desses acessos? Se não estaria violando, inclusive, direitos da privacidade. Tá certo? E, salvo engano, deixa eu ver se tinha mais um aqui. São mais ou menos essas perguntas. Se vocês puderem... Pronto, eu gostaria de responder todas. Agora, se o professor me fizer a primeira pergunta novamente sobre isso. Vamos lá, Fabiano. Quando a Agência Brasileira de Inteligência ela passa a ter essas informações, e passando essas informações, que são, às vezes, informações sigilosas, até de particulares, não estaria se dando muito poder ao presidente da República, ao Poder Executivo? Na verdade, professor, me permita, os órgãos de inteligência são existentes em todos os países civilizados do mundo, né? E o objetivo não é penetrar na vida particular das pessoas, tampouco aduzir informações que sejam pertinentes às sociedades, mas que venha, porventura, auferir poderes extremos ao presidente. Muito pelo contrário. Essas agências, elas trabalham produzindo informações de caráter público nacional para subsidiar o presidente em suas tomadas de decisões. E isso, a Lei 9.883, ela traz muito bem lá no seu artigo 1º, quando ela vai falar sobre o objeto, né, de atividade da Agência Nacional de Inteligência. Então, há uma lei que vai estabelecer parâmetros para tudo isso. O que o senhor fala talvez seja diferenciar o que vem a ser atividade de inteligência e espionagem. Espionagem é totalmente diferente, porque a espionagem ela trabalha baseada na ilegalidade. Então, a atividade de inteligência, pelo contrário, ela deve atender aos pressupostos constitucionais, sobretudo os direitos e garantias fundamentais, respeito às instituições públicas, enfim, tudo aquilo que transita pelos meios legais. E, obviamente, a própria lei de acesso à informação, ela vai tratar sobre as questões das informações sigilosas, que é aquela que não compete a mim nem ao senhor, mas tão somente de interesse, né, do chefe maior, que é o presidente. E é essa lei que vai definir o que é necessário para o Estado ter ciência?
em relação à segurança que o senhor falou? Sim. Sim. A Lei de Acesso à Informação, no artigo 23, em um de seus artigos, ela vai trazer exatamente que tipo de informação requer sigilo. E é um rol taxativo de informações. Tá? Então, ele não vai... Senhor? Então, essa lei, ela, inclusive, ela mesmo traz o limite ao acesso. O limite ao acesso. A problemática toda é porque a Lei de Acesso à Informação, ela traz a transparência como regra, né, e o sigilo como exceção. E aí vem aqueles 3 pontos que nós tocamos aqui, que é justamente a fragilidade desse meandro aí, né, onde vai acontecer, por exemplo, uma pessoa qualquer ter acesso a uma determinada informação de que ela não tem o direito de conhecer, causando prejuízos assim, a depender, né, do grau de importância, de magnitude dessa informação, prejuízos para o Estado, em detrimento do princípio da segurança, apenas com o direito de informar. Gustavo, meu amigo. Não, você, dentro da sua resposta, você já sambarcou. Obrigado. Satisfeito então, professor Michel? Satisfeito. Mais alguém? Então, tendo em vista aí as considerações... Fique à vontade, viu, professores? Brincadeira, meu amigo. Professor Michel, professor Ana Lívia, que muito me honra com a presença aí nessa banca, né? Fico muito feliz em tê-los essa noite aqui convosco. Eu vou pedir licença aí aos colegas que estão participando da banca, a equipe, aos alunos que estão assistindo à defesa. Vamos desligar aqui a nossa câmera e o nosso áudio para poder deliberarmos. E tão logo tenhamos um posicionamento, retornamos para conversar com vocês. Ok? Um abraço. Ok, professor, não aguardo. Pessoal, parabéns, viu? Todos vocês. Obrigado mesmo. Parabéns a nós. Obrigado por essa... Valeu, viu, Fábio? Você jogou duro. Fizeram aí a nossa amiga Lu, né? Que se emocionou e não é para menos. Rapaz, eu quase não segurei aqui também, viu? Lu é uma guerreira. Também cheguei, eu sou emotivo também, rapaz, né? Foi brabo, viu? Como o Pablo disse, né? Que eu homem não chora. pelos comentários que tá lá no Meet, para saber o que está acontecendo lá. Mas muito, muito, muito bom isso aí, e aquela sensação de leveza a gente acabar com isso, né, gente? Independente do resultado. Mas eu quero dizer que eu devo muito de estar aqui agora, nesse momento, isso eu devo muito a vocês, né, que estavam comigo a todo tempo, no hospital, de máscara, de roupa, tarde da noite, a gente lá conversando, discutindo um pouquinho com um pouquinho com o outro, assim, vocês não me deixaram hora nenhuma a desistir. Lu, a gente vai até os 45. Ô, gente, amiga, tempo. Você merece. Vocês foram assim, ó. A gente jogou. Márcio meteu até um fundo branco. É o time, minha filha. Você esqueceu disso? Ninguém largou a minha mão. Ninguém largou a minha mão. Isso foi fantástico. Eu tô tenso aqui ainda. Está de choque, Marcinho. Eu tô tenso. O pessoal tá lá comentando no YouTube. Ai, como é que a gente vê o comentário? Olha aí, vocês conseguem ver aí os comentários do YouTube? Aí. Aonde, pô? Aí, ó. Vou mostrar um aí, ó. Daiane, nossa grande amiga. Aí, eu não vejo nada, tá? Também. Você tá vendo? Não, eu tô mostrando pra você ver na tela. Ah, não tô vendo, não. Olhe pra sua tela que você vai ver. Flávio também comentou. Flavião! O Flávio tá aí, comentou também lá no YouTube. Quem? O Flávio. Ah, tô vendo. Que bacana. Que bacana. Minha irmãzinha querida. Essa é minha irmã. Ana Lívia é surreal, gente. Então comente, vou mostrar também. As outras bancas vão se apresentar por essa plataforma? Maelvi! Veja, Maelvi
toda. Olha o comentário, Márcio está tenso. Sim, mas ele não deixa nem o pescoço, tadinho. Porra, tô tenso aqui. Lisa. Deixa eu ver mais alguém aqui que comentou. Gente. Passou, gente. Oi, primeira dama. Aí, porque ele tava tenso. Agora A família tá toda assistindo, rapaz. Tá a família toda assistindo. Ele é desse, né? A Selminha aí também comentando. Eu só não consigo mandar pro Mitchell. O do Mitchell Mas tá pra cá rodando lá. Tá rodando lá. A gente chegou a ter 38 pessoas na sala e agora tá com 36 lá no Mitchell. No YouTube e depois eu olho quantas pessoas visualizaram. Essa banca ainda avalia quantas pessoas hoje, Márcio? Mais 2 grupos além do nosso. A gente tem como assistir? Só do Mitchell, né? Ou pelo YouTube. Se você for pro YouTube, você assiste também. Mas você tem esse esquema aqui, né? Peraí que os professores já voltaram. Ai, minha Nossa Senhora. Estão me escutando aí? Sim. Sim. Pronto. Meus caros, após acaloradas discussões e deliberações entre nós, professores avaliadores, nós decidimos, tentando abrir a ata aqui no computador, mas decidimos deliberar pela aprovação dos senhores com uma nota equivalente a 10, pela excelente prestação, feito, escrito, ok? Parabéns a todos. Eu vou afirmar que isso é o fundamento de uma trajetória acadêmica, um TCC não se faz da noite para o dia, né? A graduação não se faz da noite para o dia, isso é um fruto que vocês estão colhendo, fruto esse semeado ao longo de vários semestres durante o curso, né? Então, me sinto muito feliz de ter participado desse fechamento com chave de ouro, juntamente com dois professores que eu gosto muito, né, que compartilham essa alegria aqui conjunta, que é o professor Michel e a professora Ana Lívia, todos eles, todos nós, sabedores dos esforços que vocês lograram aí ao longo do curso, para conseguir concluir com êxito dessa maneira brilhante que vocês assim o fizeram, ok? Nós agradecemos todo o apoio também. Imagina. Eu só vou pedir que vocês levem em consideração, tá, para o trabalho final, né, para efeitos até de encadernação, quando essa fase da pandemia passar, as observações sempre pertinentes para o professor Michel em relação à BNT, em relação às referências, tá, para a gente deixar o trabalho tinindo. Vocês sabem, já conversei com vocês, todo trabalho acadêmico é como se fosse uma rocha, né, uma joia que se lapida, né, você vai lapidando e cada vez que você lapida mais, ele vai se tornando mais brilhante. Então, falta aí somente os últimos ajustes para deixar essa joia, que foi o que vocês fizeram, nos conformes, mas desde já antecipo que nós ficamos muito satisfeitos com o trabalho de vocês. Os parabéns pela aprovação da nota 10. Márcio, professor, deixa eu falar um pouquinho, rapidinho, Lu, só um segundinho, por causa do celular de Ana Lívia. Márcio, depois você dá uma ajuda à Ana Lívia, para ela ingressar no... Tá, a próxima banca vai apresentar aqui também no StreamYard. Então, se vocês quiserem continuar aqui, eu só vou dar o comando para eles entrarem e meu grupo sai. Tranquilo. Certo? Mas é porque a gente tem a terceira banca depois. Pronto, na terceira banca eu ajudo a professora Ana Lívia a entrar no Meet. Tranquilo. Ok. Prontinho. Gente, eu queria aproveitar esse momento. É um momento muito, para mim, assim, difícil, e, ao mesmo tempo, é gratificante eu enxergar, eu ver na prática, de fato, o que eu entendo de ser, as pessoas serem gente, né? Tratar o problema do outro como se fosse seu, se colocar no problema do outro como se fosse um problema seu. E eu vivenciei esses últimos dias. Eu estive com o pai de minha filha, com meu esposo, que foi detectado pelo Covid. Ele esteve no hospital durante quase 15 dias, e meus amigos, que são meus amigos, né, desse trabalho, não me deixaram em momento nenhum desistir.
Dentro do hospital, a gente tinha os nossos encontros, a gente conversava, eu me sentia na obrigação de estar aqui hoje, porque não era só uma vontade minha, mas eles tinham, né, todo um projeto, eles queriam passar desse momento, tem a Sara que está formando agora, então eu não podia, nesse momento, ser egoísta, pensar só em mim, eu tinha que pensar como um todo, né? E aí veio alguém, muito singela, uma louca mansa, e que não me desamparou em momento nenhum, professora Ana Lívia. Eu vou finalizar, eu vou resumir o que eu penso de você. Você é surreal. Você, para mim, é Caiu no final. Mas travou na hora certa. Então, eu peço aos colegas que saiam, os professores se mantenham, que eu vou pedir aos outros colegas que entrem na sala para eles apresentarem agora o trabalho deles. Agradeço mais uma vez a banca. Obrigada, viu? Gustavo, recebi aqui uma mensagem de Sandro também, agradecendo, parabenizando aqui a banca e a vocês. Professor Sandro, parabenizando a vocês. Muito obrigado. Aqui, mas disse que não estava conseguindo. Acho que ele devia estar falando lá pelo MITS. Provavelmente. Márcio, meu celular vai descarregar. Eu tenho que ir para o notebook. Como é que eu faço para entrar? Tem que mandar o link para a senhora. Eu mando o link para o e-mail da senhora, a senhora abre pelo link, pelo e-mail. Mas meu celular, meu notebook não tem esse streaming. Não precisa ter, não. Ele não precisa estar instalado. Vai no corpo do e-mail. Eu vou mandar para o e-mail da senhora agora, no corpo do e-mail. Uhum. Então, pronto. Mais uma vez, obrigado por tudo. Obrigada, viu? Obrigada, gratidão. Gente. Muito obrigado. Gratidão. Nós que agradecemos.